Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faço para Ser Au Pair. Eu sou a Lívia. E eu sou a Cíntia. Semana passada a gente conversou com a Carol Simone do podcast Caso de Au Pair. Então, se você perdeu, volta lá para ouvir sobre a experiência dela como au pair na Holanda. Caso você já tenha escutado, você vai saber então que ela deu várias dicas de ouro para te ajudar a decidir para onde ir e principalmente para procurar famílias. E como ela foi muito maravilhosa, o episódio ficou longo, então voltamos hoje para te dar a tal lista de perguntas que a gente prometeu. Isso mesmo. Hoje a gente vai te dar uma lista de perguntas que você pode fazer para as famílias antes de fechar com a primeira que aparecer. Mas não se preocupa em anotar não, porque a gente vai ficar batendo um papo, vai contar história, como sempre, vai falar. Mas a gente vai botar a lista toda completa no nosso site comofaçopraseraupair.com. Então tá, gente, vamos tá. Então, se resolvemos ser au pair, vamos fazer umas perguntas para a família. Carol, quais perguntas sobre as crianças você acha que é imprescindível sobre o que elas gostam de fazer, sobre a rotina? O que você acha que você daria de conselho de perguntar sobre as crianças? Ai, gente, primeiramente, estou muito honrada de estar de volta tão cedo, um episódio 2, já amei, já quero ser, assim, convidada toda Parte semana. da família. Toda semana. Mas, assim, falando das crianças, geralmente, quando você está procurando família, seja no Au Pair World, é muito difícil, World, seja no site, ou seja no site da própria agência, né? Sendo o caso de Estados Unidos, que você procura a família pelo site da agência, você já tem um resumo ali da família, você tem um perfil da família. Então, o que eu fazia, por exemplo, no Au Pair World? Vai ser difícil. Adorei o nome. No APW, pronto. O que Isso! O que eu fazia lá no site do APW? Eu pegava o perfil daquela família, lia ele todo, ia escrevendo assim os pontinhos, né? Tipo, 3 crianças, schedule de segunda a sexta, cidade tal. Então eu escrevia uns pontinhos-chave e já via se era para mim ou não. Se não era, eu nem mandava mensagem. Se eu via que era legal, eu fazia uma mensagenzinha tentando pegar uma coisa do perfil deles. Então, assim, nossa filha fulana, de, sei lá, 10 anos, joga vôlei, ela adora vôlei, não sei o quê. Aí eu falava, joguei vôlei na escola. Já colocava aquilo para fazer uma conexão. Tipo, que legal que a fulaninha joga vôlei. Eu joguei quando era na escola, blá, blá, blá. Para fazer uma conexão já com a família e para a família ver que você leu o perfil, né? Também. Gente, porque... a Carol é tão organizada. Carol, eu tô imaginando, eu tô imaginando ela com aquelas fichas, sabe? Fazendo ficha da família. Não, minha filha, tem spreadsheets, que cada tab é uma família, assim, ó. Aí ela faz aqueles pivot tables, que vai cruzando dados até chegar à família ideal. Gente, isso se chama terapia, tá? Porque eu nunca fui tão organizada na minha vida. Mas planejamento com a terapia. Mas sério, eu pensava assim, se eu sou uma host mom e a pessoa manda, oi, adorei a sua família, estou procurando, nananã, e tipo, eu vejo que é meio que uma mensagem que manda para todas, eu já não ia ficar tão interessada. Então, eu realmente lia e eu tentava fazer alguma conexão. Tipo assim, que legal que o seu filho gosta de tal coisa, sei lá, de montar quebra-cabeça, eu também adoro, sabe? Assim, tipo, tentar pôr ali uma informação que eles colocaram da criança se conectando com você. Então, eu acho que, primeiro, isso é muito legal. E aí, falando de entrevista, se a família, beleza, gostei de você, gostei que você leu o meu perfil, pelo menos. Vamos para a entrevista. Aí eu acho que, assim, a parte da rotina com as crianças. Primeiro, você tem que entender a estrutura dessa família. Então, se é uma host mom ou host dad sozinho, então single host mom ou single host dad, ou se você tem os dois. Porque se você tem um só, você tem que entender como que é a rotina dessa criança tendo só um dos pais. Porque você precisa saber se essa mãe ou pai tem uma rede de apoio ou se você vai fazer o papel do outro pai. Exatamente.
Que É aí mais vai ser perguntas sobre a família também, para saber qual que é a dinâmica da família, qual que se é a você vai se dinâmica da encaixar família, naquela estrutura na familiar. estrutura do Porque negócio. Sim. é um tópico que a gente vai também falar sobre isso, porque é muito importante realmente. Se você vai ser, por exemplo, a rede de apoio vai ser você tem que estar preparada para isso. E aí eu já não acho que é o programa de au pair, né? Não. Você não tá lá para ser um pai ou uma mãe, né? E aí eu acho que assim, sobre a rotina das crianças. Lógico que quando você chegar na casa, aí que você vai saber mesmo detalhes, mas antes de tudo, na parte da entrevista, saber como que vai ser o seu dia com a criança, não só em questão de faz atividade, vai para a escola e tal, mas saber, por exemplo, a criança pode assistir televisão? Isso é muito importante. Como que é o screen time? Porque aqui na Holanda, por exemplo, a minha família era 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Entendeu? Você tem que saber a regra e estar tá muito bem alinhado também com a família. Uhum. Então, saber como que é, se você vai poder liberar uma TV, um celular, né? Acho que Estados Unidos tem muito mais iPad, celular, tudo. Principalmente quando você trabalha o dia todo. Qual que é a expectativa dessa família, se é que você entretenha a criança 12 horas por dia, porque isso é impossível. E às vezes tem um playdate, então deixa a criança brincar um pouco com o amiguinho e... Ai, gente, amo playdate. Playdate é vida. Às vezes pode dar ruim, né? Porque eu tenho uma história até disso, né? Deixa pra lá, vamos voltar para as perguntas. Mas outra coisa também, o que a criança come? Se você vai ser responsável para fazer comida para a criança. Sim. Uhum. E se tem alguma restrição, restrição, eu nunca precisei né? fazer alimentar, exatamente. Eu Sim. nunca precisei fazer comida para ninguém, nunca. Não fiz. Sim. Eu acho que eu devo ter feito uma vez. Um dos meninos que eu tomava conta na Alemanha, os pais foram viajar, eu fiquei o fim de semana com eles, com as crianças e com o primo deles que morava lá também, que passou um verão com a gente. E eu fiz uma lasanha, só com, tipo, não tinha muita coisa em casa. Eu fiz uma lasanha com o que tinha em casa e ficou, tipo, um negócio seco. Seco. Foi a pior lasanha da minha Coitada da vida. E criança. até hoje. Não, mas até hoje eu lembro o menino falando: Nossa, foi a melhor lasanha que eu já comi na vida. E, gente, coitado desse Tadinho. menino. Ele tava tentando te agradar. Ele falou que essa menina fica comigo o dia inteiro. Se eu falar que tá ruim. Ela não me alimenta amanhã. Pois é, eu também tenho um motivo porque a Lívia não precisava fazer comida. Então. Não, mentira, a família depois me pediu, eles me ofereceram um dinheiro a mais para eu fazer jantar todo dia. Ó, você fazia jantar a lasanha tava boa mesmo. Fazia. Tá. Olha, tá vendo? Eu nunca precisei fazer, eu acho que eu fiz uma vez. Não, mas eu gostava. Uma vez só. Eu gostava. E, gente, eu não trabalhava nada. Eu não tinha quase nada para fazer na Alemanha. Então, eles pediam para fazer, faço o que quiser. Aí, tá vendo? Tava tem que ter um pouco au pair entediada, né, gente? É outra coisa. É uma coisa muito rara de se acontecer, para ser sincera. Na muito vilazinha. Raro, não, mas eu passava bastante tempo com eles. Eu gostava de passar tempo com eles. A gente jantava juntos, então eu jantava e a gente colocava música na cozinha e cozinhava e batia um papo. Sim. Era legal. Então, eu acho que essa parte da alimentação é importante saber qual é a regra da sua família. A criança pode comer doce, não pode, porque eu vejo aqui, tem muita família que a criança não pode. E aí você tem que ficar ali restringindo um pouco e é complicado, né? Às vezes a criança, ela quer te tirar do sério naquele dia. Ela vai pedir o dia inteiro uma coisa que não pode. Então você precisa saber tudo, assim. O que a criança pode comer, o que não pode, se tem alguma restrição, se a família é vegana, por exemplo, né? Uhum. Que é um ponto importante. Se a família é vegana, vegetariana, e você não, você tem que perguntar se você vai poder comer carne em casa ou não. Uhum. Como que é, se eles vão comprar para você ou não. Precisa saber esses detalhes. Eu, por exemplo, aqui com a minha família, eu fazia o jantar os 3 dias que eu trabalhava, para todo mundo. Às vezes os pais não chegavam a tempo, mas eu fazia comida. E os meninos podiam comer um cookie depois da escola, só um. Aí era aquilo, né? Negociar. Gente, um dia que tá, tipo, a semana toda muito bonzinho, pega aí um cookiezinho e uma outra bolacha, sabe? Tipo, era
um balanço, um equilíbrio. E você fazia comida brasileira ou comida holandesa? Não, então, eu até tenho uma história com esse negócio da alimentação, porque a minha família, eles compravam uma sacola que já vem os ingredientes e a receita. Então, Ah, eles Aham. compravam 3 por semana, aí é. vinha lá, sei lá, espaguete e a bolonhesa. Aí na sacola vinha o passo a passo da receita Aceita. e todos os ingredientes. 3 vezes por semana eles pediam, porque eram os dias que eu cozinhava. Então, para facilitar a minha Ah, vida, olha. eles compravam essa bagzinha, porque daí os meninos, eu buscava eles na escola às 3. Então, a gente chegava em casa umas 3h20, que a escola era muito pertinho. E aí, eles brincavam até às 5. Às 5 era horário de TV, e aí eu começava a cozinhar. A nossa regra, né, o nosso combinado, quando eu cheguei, que a gente conversou tudo sobre as regras da casa e tal, a regra era: chegou da escola, os meninos tinham um lanche e no máximo um cookie. Geralmente Aham. era uma bolacha, um biscoito, né, para não dar briga aí de bolachas e biscoitos. É, É, um biscoito. depois disso, até a janta, eles pediam que eu não desse mais nada para as crianças, porque senão eles não iam jantar. Aí, assim, o que que eu fazia? Às vezes, eu tava lá quase terminando a janta já. Geralmente o mais novo que vinha, ai, tô com fome. Aí eu falava, não, a janta tá quase pronta. Ai, não, mas eu quero um cookie. Aí tentava, né? Aí eu falava, não, se você tá com fome, então você come alguns Come pepininhos, uma fruta. aqueles pepinos de snack, sabe? É. Você escolhe ou um pepino ou blueberry. Aí, se realmente ele estava com fome, ele escolhia um dos dois e comia, sabe? Mas às vezes ele só queria tentar mesmo ali uma A bolacha a sorte mais. dele. A sorte dele, exatamente. Então, essa era a nossa regra. E beleza, eu segui ali, né? Tudo bem. E um dia, conversando com os hosts, eles perguntaram o que, que eu gostava de cozinhar. Aí eu falei, todo mundo gosta do meu estrogonofe. Então, eu vou fazer para vocês Hum. qualquer dia. Gente, é a coisa Vou que eu pôr mais na faço na lista. vida. Nossa, é Ah, muito bom, né? Inclusive, Muito comi bom. hoje. Ai, que coincidência. ai. Isso é mesmo, joga na cara. E aí eu coloquei na lista lá as coisas que eu precisava, eles compraram, e nesse dia eu falei, não vou fazer a bag, vou fazer o meu estrogonofe. E aí eles até chegaram mais cedo e tal, os pais, né? E aí nesse dia, então, eu resolvi fazer o estrogonofe para eles. E eu tô lá cozinhando, os meninos na TV, normal. O pai chegou, tal, perguntou se eu queria ajuda, eu falei que não, ele foi para lá. Aí a mãe chegou, e assim, estrogonofe é muito rápido, né, gente? É. É, mas eu não sei se a mãe olhou e achou meio, putz, acho que vai demorar. Ela me abre um pacote de salgadinho, tipo Cheetos, me Ai. enche 2 potinhos e dá um para cada criança. Ai, não Eu fiquei acredito. assim, mas não era para não comer antes da Quebrou a janta? própria regra. Aí eu falei, bom, deixa passar. Aí depois foi, todo mundo jantou e tal. Aí eu fui e perguntei para ela depois da janta. Então, eu vi que você deu salgadinho hoje e tal. Como que eu faço? Porque, principalmente o mais novo, sempre pede alguma coisa. A gente tinha combinado de não dar nada e tal. Aí ela, ai, não, hoje foi uma exceção, Hum, porque eu achei que ia demorar e aí eles iam ficar com fome. Então, assim, quando for o caso, se acontecer da janta tá demorando, pode dar um potinho com um salgadinho, só para uns snackzinhos para eles não ficarem com tanta fome, mas assim, uma exceção. coitados, né? Coitados, Vão desnutridos. morrer de fome até 6 horas. Mas eu contei essa história só para dizer que, às vezes, mesmo você sabendo a regra e tá alinhado ali, vai acontecer essas coisas, entendeu? É, Então imagina se você não souber, se você não pergunta nada, chegar lá, pois é. não sabe de nada, gente, não dá certo. E você me lembrou, eu acho que uma das perguntas mais importantes, assim, na época, obviamente, isso não ia passar pela minha cabeça, nenhuma pergunta. Mas, hoje em dia, depois de ter sido au pair, né, eu acho que uma das coisas mais importantes é você saber como você pode lidar com a criança se ela faz alguma coisa errada, né? Aí eu acho isso muito Sim. importante, você perguntar para a família se a criança faz alguma coisa errada, o que que você faz normalmente, o que que eu posso fazer
Por exemplo, os pais falam, você pode botar de castigo. Aí você pergunta, mas se eu botar de castigo, você vai me apoiar? Você também não quer isso, né? Porque, É, cara, a pior coisa é pai tirando a sua autoridade, porque aí a criança vai tentar abordar com você, né? isso é bem importante saber também. Isso também para estar alinhada também, porque É, criança é esperta, gente. pois é, não, Criança criança sabe. sempre, criança, Ó, criança ligatona. sabe jogar. Cara, na minha primeira família nos Estados Unidos, quer dizer, tecnicamente segunda, teve uma vez, as crianças eram ok, eram normais, mas assim, a família era bem americana. Teve um dia que a mãe pediu para eu ficar com eles um pouquinho, acho que no sábado de manhã, ou se bobear era dia de semana, porque ela trabalhava em colégio, então ela tinha férias longas, né, que nem as crianças. E eu tava com as crianças de manhã. Cara, o menino, eu não sei o que aconteceu, ele foi possuído e ele começou a falar. Ah, eu acho que eu já até contei isso no outro episódio. Ele começou a falar, ah, you fucking bitch. Gente, a criança tinha 6 anos. Nossa, E eu não gente. sabia o que Nem fazer. E sabe o ele que tá falando. não, e ele continuava falando, e eu não sabia o que fazer, gente. E a mãe falava, não, pode dar um tapinha nele, sabe? Um tapinha de leve na bunda, pode dar. Gente, eu não fazia isso. Mas era assim que ela lidava e era assim que ela queria que eu fizesse também, mas Verdade. não. Eu acho que assim, você precisa saber como vai funcionar a sua autoridade, né? Uhum, Então, como a Lívia falou, eu posso falar não, se eu colocar de castigo, você vai me apoiar nesse castigo? Tipo assim, o castigo vai ser amanhã você não pode assistir sua TV. Só que amanhã eles estão com os pais, é um dia seu de folga. Os exatamente, pais vão apoiar o teu castigo? Porque senão, exatamente. gente. Eu vou contar só mais uma história. Tem uma família que eles são holandeses, mas eles moram aqui. E eu conheci porque eu fui nene de férias deles várias vezes. Já fui para a Suíça com eles acho que 3 vezes. A mãe, ela é ótima, ela é super organizada. Ela falava: olha, se elas não se comportarem, se você quiser botar de castigo, não tem problema nenhum. Só coloca no seu dia de trabalho. Se eles estiverem comigo amanhã, não fala que elas vão ficar de castigo amanhã. Ah, não, tudo bem, entendo, né? Pelo Mesma coisa menos Boa. aí ela comigo, já né? tá Mesma coisa esclarecido. vice-versa. É, não, ela Sim. era ótima. Pelo menos você sabia disso, né? E não chegava no dia seguinte e ela deixava a criança fazer tudo, então tava Exatamente, não, alinhado. Tava é, alinhado. ela é ótima. Nossa, e essa história sua da criança possuída, eu lembrei de uma au pair que eu ajudei ela a sair da casa, que ela foi expulsa de casa, Ai, meu Deus, aonde? e Aí aí na ela, Holanda? aqui na Holanda, fazia uma semana que eu tinha chegado, gente, imagina. Eu Olha. com a minha mala Caraca. de sonhos, indo lá resgatar. Adorei a mala de sonhos. Foi um Eu com a choque de minha realidade. minha inocência, minha mala de sonhos. E era um grupinho que eram amigas da au pair anterior da minha família. Então ela me apresentou as meninas. E aí eu tô lá, eu tava, não sei se eu tava de folga ou se eu tava, acho que eu tava de folga, era uma quarta. E aí uma das meninas me liga: "Ah, você tá em casa?" Eu falei: "Tô." Falei: "Ah, vai me chamar pra sair, né? Será que você podia dar um help aqui que a fulana foi expulsa de casa e ela precisa fazer as malas em 1 hora?" Eu falei: "Meu Deus, o que está acontecendo?" E o caso era esse: a criança era muito difícil, acho que era um menino de 5 anos, e toda manhã era uma briga, porque ele não queria trocar de roupa para ir para a escola, ou não queria tomar banho, era sempre uma Ai, gente, que briga, saco. e ele xingava muito ela, ele também falava fuck you bitch, Ai, que horror, falta e de fazia, respeito. fazia dedo do meio e tudo mais. Ai, Caraca! 5 Sim, anos, gente. Como que aprende umas coisas E cinco a, dessas? anos. a E menina tava aí há várias. quanto tempo? Ela ficou, acho que uns 7 meses, 8. Nossa, Ah, muito tempo, Sim, hein? aguentou. sim. Mas várias vezes que isso acontecia, ela estava no segundo andar, no quarto, né? Sei lá, tentando trocar a roupa do menino, o menino fuck you, bitch. E a mãe estava no andar de baixo ouvindo tudo. E aí ela falou: pô, várias vezes eu cheguei para ela e falei: você ouviu hoje? Como é que foi a dificuldade de hoje? E a mãe: ai, né? Desculpa, mas, tipo, não, meio que não fazia nada, né? Tem Então pais ela assim, né? falou: não aguento mais e tchau. E saiu, foi expulsa, né? Na verdade, ela pediu para sair, e aí, enfim. Então, assim, ela não tinha autoridade nenhuma, o menino xingava e a mãe também não fazia Não nada, os fazia pais, nada. né?
não faziam nada. Não. Então, é muito importante saber qual vai ser a sua autoridade. Uma pergunta também importante sobre as crianças também é se as crianças estão acostumadas a ficarem com terceiros. Sim, Ah, boa, boa. Porque sim. É, se a criança já está acostumada, ou já tiver um au pair, ou ir com uma nene, ou com um grupo, né, da escola que seja com terceiros, a criança já está mais acostumada com um tipo de rotina diferente, né? Com a pessoa cuidando, Sim. né? e acostumada a obedecer a outros adultos sem seus É, pais, né? é engraçado, a gente está falando sobre esses temas, esses assuntos, histórias, essas histórias que acontecem, mas não é tudo necessariamente segue uma cartilha, né? Coisas que a gente tem que ficar meio, né, prestar atenção naquilo para evitar, né? Pode poder ajudar a evitar problemas futuros. É bom saber qual é a idade da criança que você está indo. Crianças mais velhas, você pode ter um pouco mais de conflito do que com crianças mais Mas aí, novas, ao mesmo tempo, as crianças mais velhas são mais independentes do que as mais independentes. novinhas que você tem que ficar mais de olho, né? Acho que tem É. Exatamente. vantagem e desvantagem com Vantagem em tudo, né? tudo. Eu acho que é mais um direcionamento, porque não tem uma É, fórmula, porque é, cada família é diferente, vai ter uma criança diferente, não tem como. Você também, às vezes, é uma personalidade que vai bater com uma família e não vai bater com a outra, então exatamente, é mais exatamente. um direcionamento, né, para você É. pensar, pô, essa família, será que realmente dá para mim? Não sei. O que nos leva ao tópico sobre perguntas sobre a família. Que você vai ficar morando com essa família durante um ano. Você vai ficar lá. Você vai dividir uma casa, uma rotina, uma vida com essa família durante um ano. Então, quanto mais sintonia você tiver com essa família e com a maneira de viver deles, melhor. Mais fácil será para você se adaptar. Então, Sim. são as Pois é. perguntas sobre a família também. Se a família é, por exemplo, você é uma pessoa muito religiosa, a família é uma família religiosa, praticante de qual religião, se isso para você for uma coisa muito importante, ou que tipo de hobbies a família tem, se é uma família que adora outdoors, que adora sair, ainda mais aqui na Europa, né? Muita gente gosta de Uhum. sair e Fazer caminhar, caminhada. e você é uma pessoa que não aguenta ficar perto de uma mata, então você não Apesar de vai. que vou abrir um parênteses aqui, porque no Brasil eu não era muito de natureza, porque, cara, no Brasil a natureza é cheia de bichinhos, cheio de insetos, cheio de coisa, né? Tem cobra. Gente, já apareceu cobra lá em casa, 10 sabe? problemas. E aqui não, aqui é mais tranquilo. Aqui eu amo a natureza. Aqui eu, nossa, É. vou, faço minhas trilhas, caminhadas, caramba, quatro. Aqui Talvez eu seja sou uma outra coisa para você pessoa. aprender. Uma coisa muito importante também é perguntar para a família o que ela espera de uma au pair. Se, Isso. não é? Tem famílias que esperam que você seja parte da família. E tem famílias também que vão te dar um pouco mais de liberdade para aquilo, né? E Então, tem assim, família que vai te ver só como aquela ajuda mesmo, né? Eu acho que o lance de morar com a host family é o ponto negativo do programa. Porque Hum. morar com gente é muito difícil, gente. Com qualquer Não pessoa, né? só Até uma com a host sua family. própria família. Exatamente. Se com a sua família já dá quebra-pau, imagina morar com uma família que é de uma outra cultura, que você, querendo ou não, está trabalhando para eles. Então você mora com seus chefes. Eu acho que isso é muito difícil. Separar o trabalho da sua casa e tal. Eu cheguei a fazer essa pergunta para minha host family, o que que eles esperavam da au pair, porque eles já tinham tido 4 au pairs antes de mim. Então eles já estavam acostumados. Então eu perguntei como que vocês esperam que seja parte da família, né? Como que funciona para vocês? E aí eles falaram, ó, você é bem-vinda, caso, sei lá, a gente esteja fazendo uma festa aqui, um churrasco, convidamos amigos, estamos aqui comendo, você é bem-vinda, total. Mas também, se você quiser, na sexta-feira, falar tchau, tô indo e volto no domingo, tudo bem pra gente também. Então, eles eram muito tranquilos, assim, com isso. Acho que é o melhor tipo de Verdade. família é esse, né? é. Sim, é o meio termo, né? E acho que precisa saber da expectativa, porque se você vai para uma casa que você pensa, pô, legal, vou conhecer, vou fazer amigos, vou explorar a cidade, e a família quer que você fique o final de semana com eles, é complicado. Você precisa É, é alinhar bom, suas expectativas com as deles. é bom perguntar, porque nunca se sabe, né? A minha família é da Alemanha.
eles tiveram uma au pair da Geórgia antes de mim. Acho que ela nem chegou a ficar um ano todo. Ela estava lá realmente porque ela precisava mandar dinheiro para casa, para a família dela. E ela era super introvertida, super quietinha. Para ela aquilo era um trabalho, sabe? Ela não passava nenhum tempo com eles, ela fazia o que tinha que fazer e ficava no quarto dela. E, pô, chegou eu, novinha brasileira, quero festa O na Europa. oposto, né? O oposto, e aí foi outra coisa, só que nossa, eles foram super fofos, eles queriam saber do Brasil, da minha família, eles me levavam para jantar, me levavam para conhecer a galera deles, ainda mais no verão, que, né, fica sol até tarde, a gente ficava lá fora conversando, eu passava muito tempo com eles, e virou mesmo esse negócio de família. Mas eu queria comentar isso só porque, às vezes, eu já escutei tanto au pair falando, não, você não vai ser parte da família, e outras falando, não, você vai ser parte da família. A gente está falando pergunta, né, porque é a maneira mais fácil de saber, Uhum. mas também eu acho que na hora, sabe, quando você tá lá, você vai ver como são as personalidades. Aliás, é por isso que a gente tá dando essas perguntas, né? Por exemplo, você pergunta os hobbies da família. Eu, no caso, tá vendo? Eu perguntei que música eles gostavam e bateu. Bateu com o E meu bateu, hein? gosto. E a gente, né, formou A uma. única pergunta que você fez, né? Pois é, pior que foi. E a gente formou, né, essa amizade por causa disso. A gente ficava ouvindo música e tal. E, enfim, eu acho que também, não só você tem que saber da família, mas também tem que partir um pouco de você, né? Porque às vezes a pessoa vai e fica lá também quietinha na dela, e a família acha que a pessoa não quer interagir, né? E vai te respeitar. Então, às vezes, eu acho que você Sim. também tem que se botar, né? Tipo, dar a cara a tapa. É um intercâmbio cultural também, né, gente? É. O programa de au pair também tem para as famílias anfitriãs, tem esse viés também de intercâmbio cultural. Teoricamente, que é isso que eles vendem na planilha, né? É um Uhum. intercâmbio cultural. Então, se você está lá vivendo com uma família holandesa, ou também, né, participar de como é que eles comem, a hora que eles comem, o que eles comem no almoço, que tipo de música que eles escutam, como é que eles celebram as datas especiais. Então é Uhum. interessante também, né, para a gente abrir um pouco dos horizontes, mas igual você falou, tem parte de você também, É. é Sim, essa total. terra. Tem que ser dos dois E, lados, né? e falando em passar tempo com a família, vamos conversar sobre viajar com a família? Muito importante perguntar isso, gente, muito Então, você importante. pode perguntar se a família costuma viajar, se a família viajar, vai levar au pair? E se a au pair for, vai estar trabalhando? E se a au pair não for, vai contar como férias, Férias. Exatamente, né? resumiu tudo. Cíntia, eu acho que você até comentou Sim. isso no outro Eu tenho, episódio. quando eu fui para a França com a família, É porque assim, deu ruim ali para Cíntia, para mas mim, eu acho que o negócio é assim, você pergunta e tal, óbvio, você vai, quando você chegar na família, você vai ver como é que é, como a interação e tal, mas um lado bom de viajar com a família é que, pô, você viaja de graça, vai conhecer outro lugar, porque muita gente vem seu pé porque quer viajar, né? já. Então, Sim. nossa, Cara, eu eu fui para É. fui. Saint-Tropez com a família. Quando é que eu vou para Saint-Tropez Pois sozinha? é, Fiquei né? numa casa com vista para o mar. Que isso? Eu fui com eles lá. Valeu a Pois pena é, eu essa sempre parte pensava já. isso também. Quando é que eu vou? Não sei quando é que eu vou ter essa oportunidade de novo. Então, sabe? Eu acho que é um pouco controverso, né? Eu, por exemplo, pessoalmente, não fui em nenhuma viagem com a minha Viagem. host family. E eu acho que assim, eu não fui Eles ao te pair chamaram. Não, também não, porque o nosso combinado era: se eles estão viajando, eu tô livre. Ah, Ah, então Então, foi o combinado, exatamente. foi o combinado. E assim, eu não fui ao par nos Estados Unidos, mas pelo que eu vejo, né, dos relatos, das experiências das meninas, eu acho que esse lance de viajar com a família, de férias, compensa muito mais nos Estados Unidos do que aqui na Europa, porque aqui é tudo tão perto que você consegue viajar muito, assim, pelo menos é a impressão que eu tenho. Ah, Mas é. Estados Unidos é tão grande e você uhum, trabalha mais. Então, tipo, você não tem tanto tempo, sabe, de é conhecer vários verdade. lugares. Aí se a É, família fala, pô, a gente vai pro Havaí, você quer ir? Claro que eu quero ir lógico. pro Havaí, Lógico, entendeu? bora. É lógico que eu quero. Mas é a minha visão, né? Eu não sei se valeria a pena. Eu acho que depende muito É, de cada família, da relação que você tem com a família. Tem que ser uma coisa Sim. muito bem clara.
às vezes tem algumas conversas que não são tão confortáveis de se ter. E eu acho que essa da viagem, eu vou estar trabalhando, ou eu vou isso. Eu acho que às vezes a au pair se sente um pouco constrangida, de vou perguntar demais, eles vão achar que eu não estou querendo ir, ou que eu estou com má Sim. vontade, ou que eu estou querendo aproveitar deles. Mas tem umas coisas que realmente aqui, são 3 pessoas aqui que já passaram por esses problemas, e a gente fala, é melhor perguntar, é melhor saber antes, que, nossa, vai te evitar problemas no futuro. Não, se tiver desconfortável, pergunta na segunda entrevista. E Sim. outra coisa também, você vai ter um quarto só para você, ó? Você vai dividir banheiro? Meu problema era dividir banheiro, não dividir banheiro, gente. É igual da Carol, era no final de semana, o meu era o banheiro. Não. Então, assim, Não ia rolar. não ia rolar. Tá válido. Tipo, pergunta sobre isso também, onde que você vai ficar, como é seu quarto, né? Sim. Você vai ter a chave da casa, você tem hora para voltar. Curfew. Polêmica. Pois é. Agora que eu tenho feito várias pesquisas, tenho, sabe, escutado várias au pairs contando as experiências, eu tenho escutado muito isso de curfew. Gente, eu nunca tinha conhecido nenhuma au pair que teve curfew. Eu Acho que é uma eu coisa fiquei mais atual bolada. isso, né? Pois é, eu fiquei meio Eu bolada. conheço várias. Sim. Nossa, isso eu acho que eu acho que é um desses inegociáveis. Não rola. Exatamente. Gente, somos todos adultas. A gente está sendo paga para cuidar de uma criança. A gente não vai saber cuidar da gente. Sim. Mas assim, por exemplo, a Cíntia, que é mãe, se ela me contrata lá para ser au pair dela, no domingo eu tô num festival, encho a cara de cachaça, porque, enfim, mas eu vou trabalhar na segunda às 6 da manhã. E aí eu chego em casa 3 da manhã. Tipo, tem gente que não tem senso, gente. Tem pai que faz isso também. É, Assim, mas mas você não é o pai, né? não, Então, mas tipo assim, se der ruim, essa família que eu viajava para a Suíça, por exemplo, isso era outra coisa que ela falava. Se você quiser sair, encher a cara, sabe, voltar de manhã, não tem problema, contanto que você esteja aqui no horário para trabalhar. Eu acho que era isso que eu também falaria. Tudo bem, você vai voltar 3 horas da manhã, você é adulto o suficiente para fazer isso, mas você é adulto o suficiente também para saber que segunda-feira, às 6 horas da manhã, é o seu horário, né? No caso, por exemplo. sim. E se você não combinou nada comigo anteriormente, eu te espero às 6 da manhã aqui. Se você não tiver às 6 da manhã aqui de uma maneira que esteja decente para cuidar dos meus filhos, porque isso para mim já é justa causa, se você porque isso é responsabilidade, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que ter como au pair, é um senso de responsabilidade. Né? Se você for para encher a cara e no dia seguinte não conseguir cuidar da criança, cara, não vai ser au pair. Sim. Eu sei vai fazer outro intercâmbio. Eu sei de uma au pair que ela era bem doida, assim, tipo, ela saía e ela chegava em casa, né? Então, na casa da Host Family, 3 da manhã, querendo tomar banho, então fazia barulho. Porque, principalmente, eu não sei, acho que na Alemanha também, né? As casas são de madeira, então, gente, você anda num andar, você ouve no outro à noite, que tá tudo quieto. Não, mas aí é questão de responsabilidade mesmo, Sim. gente. Respeito, voltando para uma né? casa Bom com senso. criança, respeito e Sim. responsabilidade. E se a pessoa não tem isso, não vai ser eu que vou impor com o curfew, mas se eu ver que eu, como mãe, você tem uma pessoa assim na minha casa com os meus 2 filhos, voltando 2 horas da manhã e indo tomar banho e acordando as minhas crianças de madrugada, para mim é justa causa também. Tchau. Não pois sinceramente, E olha que eu me considero uma pessoa bem flexível, mas chegou na linha tênue da responsabilidade, né? Se você tem um emprego, porque é um emprego, o seu trabalho, e você não vai para um escritório 8 horas da manhã completamente bêbada, vai? Sim, não vai. mas aí é que tá a linha tênue, que Maica. Esse programa é vendido como intercâmbio cultural, mas ele, na verdade, é um intercâmbio de trabalho. Essa é a minha opinião. Eu acho que é um intercâmbio cultural de trabalho. Tipo quando você vai para os Estados Unidos trabalhar num resort de esqui. Sabe? É a mesma coisa, você não vai poder. Você pode encher a cara a noite toda e você vai ter que trabalhar no dia seguinte. Você não vai poder, tipo, foi mal, tô de ressaca, não vou. Realmente. Daí entra a questão da responsabilidade. E também essa coisa de você morar com seu chefe, né? Então,
putz, se chegar às 3 da manhã bêbado, você não tá chegando na sua casa, você tá chegando na casa Na do casa seu do seu chefe. chefe. Mas eu acho que mesmo assim, se você estiver chegando na sua casa, seus pais estão lá, você também não iam ficar Você não felizes, vai. né? Se você chegasse fazendo barulho, Sim, gritando, fazendo festa. mas aí você vai trabalhar no dia seguinte, no escritório, ninguém nem sabe que você chegou 3 da manhã Não, bêbado, eu sei, mas né? eu tô falando com as É pessoas a que você está treta. trabalhando. Desculpa, Ah, as pessoas sim, com que quem você você tá está morando. morando. Assim, no fim do dia, cara, as famílias também são humanas, as famílias também são assim. Cara, acho que todos os meus hosts bebiam. A minha família de Nova York tinha chopp na cozinha. Você passava, podia pegar um chopp, sabe? Vidão, Máquina hein? de chopp. Eu É, acho que é tudo isso. Você tem que ter um bom senso, né? Vamos resumir. Ai, gente, é tanta pergunta que a gente pode fazer, né? Tanta pergunta, mas a gente aqui tá mais dando uma ideia. Se você for lá no nosso site, vai estar a lista toda, completa. Tem coisa que para você não vai importar, tem coisa que, sabe, não é relevante. Você pergunta o que você quer. E também a dica é, não fique esperando a família perfeita, porque não existe. Tenta achar que combina mais. Eu vou falar só rapidinho antes da gente mudar para outro tópico, umas perguntas que eu acho legais de fazer para a família. Porque, por exemplo, tem país que não está na lei que a família tem que pagar um curso. Então, isso é uma coisa que você pode, de repente, negociar. Se a família vai pagar um curso de idioma, se vai pagar o transporte. Porque, sabe, tem várias vezes, como a Carol falou mesmo no último episódio, não era 30 euros por mês o transporte, não era? Que eles pagavam para você? 33. Então, e Olha. sabe, para au pair, cara, 33 euros é muita coisa. E para Nossa, família, nem tanto, né? é. Se você pode receber visita, porque vai que, sabe, você vai sair com a sua amiga e depois para voltar para casa é difícil, todo mundo mora na vilazinha, então isso é uma boa. Se você vai poder usar o carro, você pode pedir fotos da casa, do quarto, Animal de estimação. animal de estimação, a família Estimação. tem, vai ser sua responsabilidade. Ah, Idade. e falando em É. animal de estimação, também se eles têm alguma faxineira, alguma coisa assim, porque você pode perguntar se vai ser sua responsabilidade alguma coisa assim. Você não quer ir para fazer tudo. Mas você também tem que ter o bom senso de que você vai estar morando naquela casa que você pode fazer uma coisinha aqui e ali, né? Gente, você Sim. também não tá ali com uma visita da rainha, né? Você vai. Exatamente. Olha, você acabou de almoçar, pega seu prato, lava e ou lava o seu prato, ou põe na lava-louça. Então, essas coisas assim que todo mundo aqui faz, você também, você vai fazer também, né? Vamos ter um bom senso, pedir para você aspirar o carpete ou dar uma ajeitada no banheiro. E eu, particularmente, não acho que isso não é uma exploração. Acho que isso daí também é um bom senso. Você está Sim. ajudando, você é parte da família, você está morando ali. Exatamente. Depende também da regra do país, né? Tipo, aqui na Holanda, a tarefa faz parte do trabalho da au pair. Mas é Se o quê? Só trabalhos você leves? só trabalhos leves. Uhum. Geralmente, o que eu vejo na maioria das meninas que eu conheci, que eu conheço aqui, ficam com a laundry da casa toda, não só das Uhum. crianças. Esvaziar uma dishwasher, Vamos só ajudar. traduzir para quem não fala inglês. A lavar Ai, louça. perdão, gente. A laundry é Eu tô lavar a igual a roupa. Anitta. Como Não é tem que problema, fala? depois Eyelashes. somos todas. Já Laundry sei. é a roupa para lavar e A roupa. dishwasher é a máquina de lavar prato. A roupa toda, né? Pôr pra lavar, Uhum. pôr na secadora, dobrar e guardar. E ok, né? Porque no Da au Brasil, pair. no Brasil é lavar, passar, fazer mais não sei o quê. Estender no varal. Engomar. É, passar meia. Aqui não tem disso, Nossa. Sim. não. Então, isso daí é o tipo de Tarefas trabalho leves. leves. Vamos Sim. dizer Isso. assim que Não é faxinar a casa toda, pelo amor de Deus. Nem não, é lavar isso. banheiro. Isso Não. que eu ia É. falar. Eu acho que o tipo de limpeza na Europa é muito diferente com o tipo de limpeza do Tem Brasil. isso também. Gente, então, antes da gente mudar de tópico, alguém quer acrescentar mais alguma pergunta que você acha? Olha, pergunta isso para sua família que vai te ajudar. Eu queria acrescentar uma diquinha só. Talvez não seja exatamente uma pergunta, mas no caso de uma host family que você vai ser a primeira au pair da família, que foi o caso que a Cíntia falou, eles estavam É. meio perdidos, ela também. Uhum. Então, eu acho que você tem que pensar que eles não sabem como é ter uma au pair. Se você também é a primeira vez que você faz, você também não sabe. Então, primeira coisa, né? Se precaver de tudo, perguntar tudo por e-mail para ter por escrito.
Mas assim, você tem que pensar que pode ser uma coisa muito boa, porque primeiro, você não tem uma comparação com a outra au pair. Verdade. É. Você pode negociar coisas, porque, por exemplo, a minha host family já tinha tido 4 au pairs. Então, eles tinham bem definido, ó, é assim, 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 é tantas horas de trabalho, o schedule é esse. Não era uma coisa conversada. Tudo bem, eu tinha muita abertura para chegar e falar no caso deles. Mas se é uma primeira au pair, você pode negociar coisas, Uhum. porque eles também estão iniciantes ali, sabe? Então você pode pedir um benefício a mais. É Então verdade. não focar muito só na parte do erro, né? Tipo assim, pode dar ruim, mas também pode dar bom. Pois Sempre, é. né? Tudo tem prós e Sim, contras. Isso. E sim. se a família já teve au pair, pede para falar com ela, né? Porque é Sempre, aí que você vai saber mesmo como funciona a família. É. sempre falar com a au pair atual ou ex-au pair. Eu sei que às vezes, mesmo assim, não adianta. Muita au pair mente, às Ah, vezes a gente, tem roxa um lugar no inferno para no inferno. para au pair assim, porque, cara, só a au pair sabe o que que a gente passa. Se a au pair Sim. não É. for te ajudar, nossa, Sim. Às vezes acontece da família ter um problema com a au pair atual, mas uma au pair de 2 anos atrás foi legal. E aí eles vão é passar o contato verdade. dessa de dois. Então fica ligado também se a au pair quanto tempo faz, etc. Mas sempre falar com a au pair atual ou ex-au pair, gente, porque daí você vai saber realmente a rotina, como são as crianças, Uhum. porque a pessoa tá ali, né? É o mesmo É. trabalho que você vai fazer. Então, É. sempre pedir o contato. E não precisa É. ficar com vergonha, não. Falar, vocês estão com uma au pair aí? Ah, posso pegar o contato dela? Se a família É falar normal. não, já Ah, é estranho. Já é o teste, né? Já é o é. teste. Então, qual o próximo tópico, Cíntia? Vamos falar sobre como que vai ser seu tempo livre. A primeira coisa que eu fiz, quando eu tive acesso ao perfil da minha host family, que eles se conectaram comigo, eu li o perfil, gostei, falei, putz, super legal, vi as fotos, e aí eu tinha acesso ao endereço. Quando a Hum. família se conecta, porque não é, o sistema é meio diferente dos Estados Unidos, que você acha as famílias. Aqui a família é que acha você, e aí Isso foi pelo Au Pair World ou pela agência? pela agência. E eu vi o perfil deles, gostei, e aí eu tive acesso ao endereço, eu joguei no Google. Falei, vou ver essa casa, vou ver a rua, porque eu quero saber, tô curiosa. Eu sou curiosa, gente. Então acho que vocês têm que ser curiosa. Dá um Google, vê a Exatamente. cidade, vê se tem au pair na região. Tem É. muito grupo de au pair. Facebook tem grupos grandes. Joga lá, Uhum. gente, eu tô indo para a cidade tal. Tem au pair na É. região? Para saber, né, como é É. a cidade. Se o curso de idioma é perto, se tem uma cidade maior de fácil acesso, ponto de ônibus, trem, metrô. Procure saber Sim. exatamente o Google Street View, onde que você vai morar. A história da cidade também é bem interessante, procura saber, né? Se você vai Sim, sim. gostar. E sobre o seu tempo livre, que é o que a gente estava falando antes. É a hora de glória da au pair, né? O tempo livre. Exatamente. A hora de glória. Você pode fechar a porta do seu quarto, ficar lá e É para que o isso que a mundo gente vive. exploda. Eu posso viajar na sexta, se eu tenho um final de semana livre, vou fechar a porta na sexta e voltar só na segunda de manhã. Meu tempo livre é meu. Na verdade, Sim, tem muita coisa que a gente já até comentou, né? É, Mas foi o que é a sim. Carol bom, falou. mas é bom repetir um pouquinho, por exemplo, esse negócio do curfew, e aí se você pode dormir fora, se tem problema você viajar nas horas livres. Eu nunca ouvi um caso da au pair não poder viajar nas horas livres ou dormir fora, mas sei Mas, lá, né? Carol, você que sabe das fofocas. Se É. tiver, Tem muitos relatos. Eu acho que, assim, das meninas que eu conheci aqui pessoalmente, mesmo que eu tive contato, eu acho que não. Uma coisa muito peculiar de uma amiga minha, envolvia o tempo livre, era o seguinte: ela deu match, ela chegou. Comigo foi a mesma coisa. Quando eu cheguei, os meus hosts imprimiram, tipo, regras da casa, código do alarme, número de emergência, todas essas coisas eles me deram impresso. E lá tinha regrinhas das crianças, da casa e tal. E ela também recebeu, acho que até era uma orientação da agência, talvez. E ela recebeu os mesmos papéis. E aí, nas regras da casa, estava escrito lá assim:
No seu tempo livre, ela tinha um quarto privado e o banheiro próprio, sonho da Cíntia. Cada uma com E suas prioridades. cada uma com as suas prioridades. Que, inclusive, aqui na Holanda é obrigatório ser um quarto privado, tá? Não acho que em qualquer lugar, Eu né? acho Ah, que todos os é. países, é. É. Uhum. Mas o banheiro não. E ela tinha um banheiro exclusivo, tava tudo ótimo. E nesse papel da regra estava escrito assim: sugerimos que em seu tempo livre você fique no Ó. seu andar. Você não circule nas áreas comuns da casa. Ai, Ah, gente. não. Nossa, se Sim, sentiu super sim. bem-vinda, né? E ela não perguntou E nada sobre o tempo livre antes de ir. deve ter conversado, tipo assim, tô de folga, posso sair? Pode dormir fora, pode, mas isso foi uma coisa muito específica, né? Imagina É, que a pessoa vai pensar Ai, nisso. É óbvio que é, é, não, vai achar que, ué, tô na casa, moro lá e tal. é. é. Era uma família doida. Ela chegou a perguntar, pô, mas às vezes eu tô livre, mas eu tô em casa, eu não posso ir na cozinha, fazer comida e tal. E aí a host deu uma enrolada, ai, não, é que a gente sugere que você fique no seu tempo livre, porque às vezes a gente tá com alguém em casa. Uma história meio Ai, que horror. enrolada. A É, verdade que é que, louco. tipo, ela só podia trabalhar, tá na casa na hora de trabalho, e a hora que ela tivesse livre tinha que ficar dentro do quarto ou fora da casa. Fora da Mas isso casa. foi uma Mas é. coisa muito, muito específica, assim, É, não é comum. muito Não. peculiar. Hum. Mas tem muito relato, assim, principalmente nos grupos de au pair que fala, gente, eu tô quase pedindo rematch porque eu tenho que voltar para casa 10 horas da noite. E aí, tipo assim, é a hora que tá todo mundo lá começando a É, festa, isso. todo mundo no É. barzinho e eu tenho que voltar para casa e tal. Então, tem muito relato, assim, de curfew, Isso é mais nos Estados Unidos ou vários países? vários países. Nossa, que louco, né? Eu nunca tinha Vários ouvido falar. países. Aqui na Holanda eu vi vários casos de É. curfew. A única coisa que eu tive quando eu vim para Londres foi, quando eu mudei para cá, eu morei com uma família australiana. A única coisa que eles pediram foi para eu mandar mensagem se eu não fosse dormir em casa. Em Tipo, quando eu casa, sim, saísse, se eu sim, fosse sim. dormir fora, para mandar uma mensagem. Eu acho que totalmente aceitável, concordo, É, porque as acho pessoas até ficam legal, né? preocupadas, né? É, Também acho até acho. legal que não tava tipo, Sim, ai, vai, faz o que você quiser. A gente se sim, sim. preocupa, né? Eu acho É, que isso é legal. Eu também avisava quando eu ia dormir fora. Eu podia levar a amiga para dormir em casa, mas não podia ser num dia de semana. Tipo assim, na segunda ela ia dormir em casa e na terça eu ia trabalhar. hum, Porque eles falavam que isso podia alterar a rotina das crianças, ter uma pessoa ali no meio da rotina, né, da manhã, que era hum, tomar É, café e tudo mais. Mas final de semana ou dia que eu tivesse de folga, tudo bem, assim. Eles não se hum. importavam, mas eu também sempre pedia antes, óbvio, né? Não ia aparecer do É, nada com uma amiga. Mas é isso. sempre usando bom senso, né, gente? Eu não canso de repetir isso. é. Sim, Carol, para a gente sim. terminar aqui, no seu podcast você conta várias histórias de atropéias. A gente já te perguntou várias aqui, Várias. mas tem alguma que você pensa, se ela tivesse conversado com a família antes, poderia ter evitado a fadiga? Ai, gente, tem várias, né? Várias, né? É. Essa, por exemplo, se ela tivesse perguntado, não, mas se bem que, né, como é que Foi Ela muito perguntou. específico. muito É, específico. No caso dessa minha amiga, foi muito específico, assim, esse lance de não poder circular nas áreas comuns é estranho, né? é muito estranho. Ninguém ia pensar Você vai nisso. aceitar uma au pair na tua casa e você não quer que ela circule na casa, Circule, tipo, não É absurdo. faz bizarro. sentido. Não sei, eu acho que um caso que eu tenho muito, assim, na minha cabeça, que é até uma coisa legal de se dar um alerta aqui, que é a menina que veio, acho que é Amanda, o nome que eu dei pra ela, sem visto. Até hoje, eu não sei se ela realmente era muito inocente, não sabia, ou se ela fazia de boba, assim, tipo, João sem braço, sabe? Uhum. Hum, Tipo assim, não vou perder essa oportunidade, vou fingir de boba. Mas não sei, eu acho que não. Eu acho que ela era bem inocente, muito novinha, de uma cidade Hum. muito pequenininha no interior do interior do Brasil e de uma família muito humilde, que inclusive esse é o perfil perfeito de vítima para o tráfico humano, por exemplo, né? é. Que Exatamente, eu ia falar, galera, ninguém viu o Salve Jorge aí, sim, né? não, e cada vez mais tem se falado sobre isso. Eu tenho muito interesse no assunto e eu acho que, cara, quando eu conversei com ela, eu falei, menina, você podia ter parado real num cárcere privado, Aham, aham.
numa casa de prostituição, podia ter sido muito pior. Mas o caso é que ela, muito inocente, estava lá naquela vida que a gente conhece no Brasil, que você trabalha muito, ganha pouco, e parece que tua vida não vai para frente. E aí ela descobriu uma traição do namorado de 5 anos. Então, sabe quando está tudo desmoronando? E aí veio a oportunidade perfeita. Uma pessoa que já estava aqui, que trabalhava aqui, acho que também como nani, falou: olha, tem uma amiga que está precisando aqui na Holanda, vem cuidar das crianças, que você vai ganhar em euro, e você vai conseguir mandar dinheiro para sua família. E aí, para ela, cara, foi a oportunidade perfeita. Só que ela não sabia de agência de visto, ela não sabia. Ela falou para mim: Carol, eu não sabia que tinha esse negócio de ter visto. Eu achava que eu podia ir para aí, trabalhar, voltar a hora que eu quisesse, ir para os Estados Unidos trabalhar. Ela falou que ela não sabia como funcionava. E veio, e aí, tipo assim, falou com a família. Ai, X crianças, acho que eram 3 crianças. Uma criança provavelmente com necessidades especiais. Eu acho que os pais não falavam muito sobre, não era aberto, mas ela sabia que tinha, então foi extra difícil para ela, né? Foi um desafio muito grande. E simplesmente comprou a passagem, veio. E quando foi chegando, tipo, perto dos 3 meses, que dá o tempo de turista, né? Do visto de turista, essa amiga que tinha falado para ela dessa oportunidade, dessa família, falou: não, mas quando der 3 meses, você vai ficar sem documento, porque você não tem visto. Aí que ela foi saber de visto. Pois é. E aí, putz, eu acho que, gente, tem que tomar muito cuidado com isso, porque foi o que a gente falou no outro episódio. Todo mundo fala: Europa não precisa de visto. Não é muito bem assim. Se você quer morar e morar em outro país, trabalhar em outro país, normalmente você vai ter que pagar imposto, você vai ter que se registrar naquele país, você precisa de um Naquele visto. país. Se Sim. alguma família te chamar e falar: não, tá tranquilo, não tá tranquilo, gente, não aceita. Tem alguns países, tipo a Alemanha, a França, que o processo não precisa passar por uma agência, igual aqui na Holanda, que é obrigatório, mas ele passa por um processo do governo. Não é tipo assim: vem aqui trabalhar e você vai. E você tem que mandar toda a sua documentação, tudo certinho. A família também tem que mandar a documentação tem que mandar pro órgão do governo no país deles. Exatamente. É tudo certinho. E tem um golpe que é muito comum, além dos golpes de dinheiro, que surgiram vários, tipo assim: eu sou aqui uma família, mas aí você vai ter que pagar X para entrar na minha agência, e aí a pessoa paga e Eu um vi um golpe. desses esses dias. A menina achando que tinha que mandar um dinheiro porque tinha que abrir uma conta no nome dela. Isso aqui na Inglaterra. Começa aí. Aqui não tem visto de au pair, gente. Não adianta. Sim. Antes dava para vir como estudante, não dá mais. Porque estudante acho que não pode mais trabalhar ou só pode trabalhar 10 horas. Enfim. Sim. Se alguém te pedir Tem um dinheiro, visto, pula fora. corre. Tem um Não. visto na Inglaterra agora de voluntariado, que tá meio novo, então eu nem sei dizer muito bem assim sobre ele, mas parece que é uma opção legal, porque não é tão caro como estudante, sabe? Mas é Dá uma voluntariado, pesquisada depois. você só pode ser voluntário, não pode receber dinheiro? Você recebe um pocket money, tipo au Tá, pair. vou olhar. Dá uma Vou olhar olhada. pra gente contar aqui Eu não sei depois. muito, muitos detalhes. Mas tem um golpe que, além desses do dinheiro, porque dinheiro ainda vai lá, né? Você recupera depois. Tem um outro que acontece muito, que é falar assim: vem os 3 meses de turista, como turista, para a gente ver se as crianças vão se adaptar, se você vai se adaptar. E aí aqui a gente troca para o visto de au pair. Gente, isso não acontece. Não tem como. Não, é furada. É furada, total. Corre. Você já sai com um visto de au pair no seu passaporte. Tá Isso, no faz seu tudo Exatamente. passaporte. Tanto é que quando você passa pela imigração, você não precisa ter nenhum tipo de pânico, porque o seu passaporte está lá com o seu visto de au pair. Exatamente. Sua entrada já foi aprovada. Já foi Exatamente. aprovada. E tem um contrato com a agência ou os documentos do governo, então tá tudo certo. Exatamente. Nesse caso da Amanda, da história que eu contei, eu cheguei a perguntar para ela: mas, e da imigração? O que você falou? Porque se você falasse: tô vindo para trabalhar numa família,
O cara ia te mandar embora na hora, de volta pro avião. E ela falou: ah, não, a mãe, a host mom, falou para ela falar que ela estava vindo para casa da madrinha dela. E aí eu falei: mas você não desconfiou? Gente, se tem alguma coisa, se tá certo, por que você tem que mentir? Se você tem que mentir, tem alguma coisa errada, sabe? Ainda bem que não foi pior, né? Ainda Poderia bem ter que não... sido muito pior. Mas é isso, gente. Mas tem vários casos. Eu comecei a mixar, assim, né? Fazer uns casos mais leves. Então, o episódio mais baixado é o de dates. Parte 1. Eu tenho parte 1, parte 2. Todo mundo quer saber a fofoca dos outros, né? A desgraça amorosa das pessoas. O primeiro também foi bem ouvido, que é uma au pair que ficou grávida. Cara, eu acho que eu chorei até, porque eu fiquei tão chateada com como as pessoas lidaram com isso. Gente, até parece que a menina ia engravidar de propósito, sendo au pair no outro país. Sim. Gente, que perrengue. Ai, nossa, fiquei puta. A gente vai ter que fazer um episódio só de perrengue, hein? Só de perrengue. Eu tô com um script quase pronto de perrengues de viagem. Esse é interessante. Perrengues de viagem, que é interessante também. Mas é isso, tem várias histórias lá diferentes. História de perrengue, mas também tem as histórias engraçadas. Tem história boa também, de host family boa, história legal, história de amor. Então, tem tudo. Mas quanto mais experiências e histórias a gente ouve, mais preparada você se sente para embarcar nessa, né? Gente, eu vou contar para vocês que todo esse nosso papo de au pair aqui, sempre que eu tô aqui trabalhando nas minhas pesquisas, a gente conversando, me dá vontade de ser au pair de novo. Tá? A gente passa perrengue, mas é legal. É assim. Então tá, gente. Carol, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação. Carol. Todas as suas histórias maravilhosas, todas as suas dicas. Hoje a gente fica com essas dicas de perguntas e não esquece que vai estar lá no site a lista toda certinha, com muito mais perguntas. Eu só acho muito importante a gente frisar mais uma vez que não existe experiência perfeita, família perfeita, e se você ficar se preocupando muito com cada detalhe, você pode acabar perdendo uma oportunidade de vivenciar coisas diferentes. Isso aqui foi mais um guia, assim, para você pensar o que para mim não rola de jeito nenhum e o que eu prefiro de um jeito, mas tá ok se for de outro. E se você tiver com saudade da Carol, vai lá ouvir os casos de au pair, porque, vale muito a pena, tá? Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Adorei estar aqui. Já quero voltar mais vezes. Acho que a Carol vai ser a convidada especial, assim, regular. Pois é. Muito obrigada, Carol. Contar os casos. Muito obrigada.